Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Vamos ler hoje no livro de Daniel. Nós vamos ler 7, 8 e 9. Mas antes nós vamos orar. Graças te dou, Pai querido, por mais este dia, por poder estar aqui, Senhor. E continuar com a leitura da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela proteção, pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, Pai. Senhor, precisamos que o Senhor fique conosco o tempo todo. Precisamos da sua misericórdia, do seu amor, da sua ajuda, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E nos ajude, Pai, a se manter firme no teu caminho e não sair debaixo das tuas asas, Senhor, porque é onde nós estamos protegidos, Pai. Cuide de nós, Senhor. Senhor, traga paz, Senhor, para Israel, para Jerusalém, Senhor. Intervenha nessas guerras, Senhor. Ó Deus misericordioso, cuide, Pai. Cuide para que, se for da tua vontade, do teu agrado, que tudo isso acabe, Senhor. Pare com essas matanças, Senhor. Por misericórdia, Senhor. Cuide desse povo, Pai. E peço ao Senhor por todos os enfermos, que o Senhor alivie, Pai, a dor de cada um. Porque sabemos, Senhor, que a sua decisão é o certo para nós. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós sempre. Portanto, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos e esperamos em Ti, sempre em Ti, Pai. E peço ao Senhor que abençoe e proteja os nossos familiares, nossos amigos, os irmãos em Cristo, os pastores e a todos, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para que se converta antes que chegue ao fim e não tenha mais como a pessoa voltar atrás, Pai. Cuide de cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu vou ler aqui um pedacinho de uma parábola que Jesus falou para os seus discípulos, para vocês verem como que é a realidade até hoje. Olha, em Mateus 22, eu vou ler do 1 até o 8, tá? Prestem bem atenção, gente. Aqui, ó, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos:
As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Gente, olha só como isso aqui reflete nos dias de hoje. Por quê? Aqui, ó, o reino do céu é semelhante a um certo rei, e celebrou as bodas do seu filho. Então, aqui é Deus que vai celebrar bodas do cordeiro, do seu filho. O casamento do seu filho com a igreja. Ele enviou os profetas para falar da palavra e chamar ao arrependimento. Mas muitos não querem. Hoje eu não vou porque eu estou ocupado, eu não posso ouvir porque eu vou não sei para onde. Foi assim que o Senhor disse aqui. Cada um tem uma desculpa para não escutar a palavra de Deus, para não se entregar ao Senhor e conhecer a verdade. Porque temos que querer conhecer a verdade, senão o Senhor não nos mostra. Então aqui, olha, realmente, ó, Deus mandou seu filho, ninguém quis saber, mandou os convidados, mandou chamar os convidados, nenhum quis ir, né? Não aceitaram, porque um foi para um canto, outro foi para outro, e assim é o dia de hoje. E o noivo está pronto. As bodas está pronta. O Senhor só está esperando o seu povo se arrepender para ele vir buscar a noiva, que é a igreja. Mas, assim como o Senhor disse aqui, ele manda as pessoas falarem e pregarem o evangelho, como eu estou fazendo aqui agora. Mas muitos não querem ouvir. Muitos falam, não, eu já sei a Bíblia, não quero ouvir. Mas a Bíblia, gente, se nós lermos todo dia, nós vamos achar coisas muito diferentes que o Senhor fala conosco. Temos que entender. Um crente, ele tem que ler a Bíblia sim. Senão, como que ele vai saber das coisas que o Senhor tem preparado para nós? Temos que ler e entender. Então, pelo menos os que não gostam de ler, ouve. E tem bastante gente lendo a palavra na internet. Tem bastante. Tem desde os ricação lá em cima, aqueles que gravam só para ganhar seguidores e like. E tem aqueles que gravam de verdade para mostrar a palavra do Senhor. Essas pessoas, eles não querem dinheiro. Prestem atenção. Aquelas pessoas que querem dinheiro, ficam pedindo um monte de coisa, então vocês fogem disso. Mas, então aqui é assim. O Senhor manda, né, os seus servos, que somos nós, pregar o evangelho. Mas as pessoas não querem ouvir. Então, sempre ocupado. Um para cá, outro para lá, outro corre para lá, outro corre para cá, e ninguém quer ouvir. Fico o dia inteirinho ouvindo algumas brincadeiras, algumas coisas na internet que fazem dar risada, assistindo um filme, vendo memes, mas a palavra de Deus não, porque não importa. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. Então é isso, gente. Essa parábola é muito bonita. Se alguém quiser ler ela inteira aí, ó, é muito legal. Depois, outro dia, eu vou ler mais um pedaço. E assim nós vamos mostrando também um pouquinho do Novo Testamento. Esse aqui é do Novo Testamento. Tá bom? Então, eu vou tomar água e nós já vamos para a leitura. Como o Senhor disse, esses que ele convidou e as pessoas não aceitaram, não são dignos dele. Então, esses já ficam de fora, né? Então, vamos lá no Daniel, capítulo 7.
que é a visão dos 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou. E no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. E o profeta Daniel escreveu muita coisa do Apocalipse, né? É muito interessante. Como é uma ligação direta com o Apocalipse. É muito legal. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas. Agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes um dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé, para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: vai, coma muita carne. Depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com o leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costelas, ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas. Tinha 4 asas de ave. E a este animal foi dada a autoridade para reinar. Esses animais aqui é tudo considerado como os reis, né? Depois, gente, quando terminarmos de ler a Bíblia, nós vamos ler os livros e explicar cada livro, nós vamos explicar por capítulo. Tá bom? O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Tem uma explicação, que é a visão de Deus. Nessa visão, Daniel viu aquele que sempre existiu, sentado no seu trono no céu, pronto para julgar a humanidade. Continuei, aqui já é continuação da leitura, tá? Versículo 9. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu.
A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Esses livros aqui nós temos que estar nele, nosso nome tem que estar nos livros, né? Do Senhor lá. Para a vida eterna. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinha foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive, naquela noite vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim: os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo, mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do 4º monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que este monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo de Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta: o 4º monstro é um rei e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis
que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Já no final dos tempos, né? Todos os outros povos os servirão, todos lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Agora nós vamos para o capítulo 8. Toma mais água. Aqui é outra visão do carneiro e do bode. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Esse Belsazar, vocês sabem que é o filho do rei, né? Que foi no lugar do Nabucodonosor. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas, que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres, 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto, perto do rio, e atacou com toda a força. Eu vi o bode, furioso, atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, os seus chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste, para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra
algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a este comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo esta oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representa os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdade. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Mas não diga a ninguém,
o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Acabamos agora o 8, nós vamos para o 9, tá? E Daniel ora pelo seu povo. Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhes pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e sempre lhes dá provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e está pronto para perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu as tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés. Na lei de Moisés, servos de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra o nosso líder, os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus. Tu és justo
em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às tuas ordens. Gente, sabe por que o povo de Deus sofria? Você fala, mas o povo de Deus é de Deus e sofria. E os outros? Deus não tinha aliança com os outros povos. Os outros povos eram pessoas que acreditavam em deuses estranhos, estátuas, essas coisas. E Deus não tinha aliança com eles, mas tinha com o povo escolhido. Então, quando o povo aceitou, Deus falou, olha, se vocês obedecerem, vocês vão ter bênção. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão ter maldições. Maldição. Então, o que aconteceu foi isso. Foi uma aliança feita. Eles aceitaram o que o Senhor falou. E aí, quando eles desobedeciam, eles eram punidos. Por quê? Porque eles desobedeciam, Deus afastava deles. E aí o inimigo chegava e fazia de tudo, né? Ó Senhor nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito. E a família que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, e a tua cidade e o teu monte santo. Não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abra os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, e venha ajudar-nos, para que todos saibam que tu, Deus, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Aí eu continuei a orar e a confessar os meus pecados, e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos vezes 7. Nossa! 70 anos vezes 7. Só calculo para ver, né?
até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Gente, presta atenção aqui, né? É muito interessante, gente. Vou até repetir novamente aqui. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei. Acho que eu pulei aqui, só um minutinho. 7 anos. Daniel, preste atenção, Daniel, e compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. Tem 49 anos, né? Interessante. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos. Vezes 7. Olha. Mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Aqui foi passado todo esse tempo da visão que Daniel teve, para depois chegar o Messias, né? Jesus. Que foi morto injustamente. Essa visão de Daniel, gente, ele teve foi 700 anos, mais ou menos, antes de o Senhor Jesus vir. Mas já estava tudo anotadinho aqui, ó. Que coisa interessante, né? Deus é maravilhoso. Com o seu exército, injustamente, chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, que é o anticristo. Mas quando passar metade desse tempo, metade de 7 anos, 3 anos e meio, né? Ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Como é bom ler as profecias, né, gente? Eu amo. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco, estar nos dando força para continuar, Senhor, gravando a leitura da Bíblia, Pai. Fazemos isso, Pai, para Ti, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus, e o nosso Pai. E te pedimos que fique sempre conosco. Que o Senhor proteja e abençoe a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.